Em 1917, 3 jovens pastores em Fátima, Portugal, alegaram ter recebido uma série de visões da Virgem Maria. Dentre essas revelações, a terceira profecia foi mantida em segredo pelo Vaticano até o ano 2000, quando foi finalmente revelada ao público. Mas muitos acreditam que a mensagem completa ainda não foi divulgada e que há partes que permanecem ocultas. A terceira profecia fala sobre tempos de grandes tribulações para a humanidade, um futuro marcado por guerras, crises espirituais e uma perda de fé, não apenas na igreja, mas em instituições de todo o mundo. No Brasil, muitos acreditam que estamos vivendo as consequências dessa profecia, com crises políticas e sociais, além da polarização que divide a nação. Eventos recentes como catástrofes naturais, a crescente violência e a falta de confiança nas lideranças do país têm levado alguns a acreditar que estamos vivendo o período previsto pela Virgem Maria. A terceira profecia, como foi revelada em 2000 pelo Vaticano, fala de um tempo de perseguição à igreja, crises globais e um colapso espiritual generalizado. Há uma menção a um bispo vestido de branco sendo perseguido e eventualmente morto junto com outros líderes religiosos, o que muitos acreditam simbolizar um ataque à Igreja Católica e seus valores. Agora, quando observamos a situação no Brasil, muitos desses sinais parecem estar à nossa volta. O país está passando por um período de intensa crise espiritual, com uma crescente perda de fé e uma ruptura nas bases morais da sociedade. As divisões entre grupos religiosos, a ascensão de ideologias contrárias aos valores tradicionais e a pressão para se afastar dos princípios cristãos são claros exemplos desse fenômeno. Além disso, o Brasil tem enfrentado desastres naturais mais frequentes, desde enchentes devastadoras até secas severas. Alguns veem esses eventos como sinais de que o país está vivendo um tempo de purificação, um dos elementos mencionados nas revelações de Fátima. Essa purificação, para muitos, seria uma preparação para um futuro onde a fé e a espiritualidade terão um papel central no renascimento moral da nação. Mas o que mais chama a atenção é a polarização política que fragmenta o Brasil. A profecia também alerta sobre uma grande divisão, onde nações e povos se veriam em lados opostos de uma batalha espiritual e moral. Se olharmos além dos eventos políticos e naturais que estão afetando o Brasil, a terceira profecia de Fátima também alerta para uma batalha espiritual global. Não é apenas uma guerra visível, mas um confronto entre forças invisíveis que atuam sobre a alma humana. A mensagem da Virgem Maria pede penitência, oração e conversão. Muitos líderes religiosos têm destacado que estamos vivendo um tempo de intenso teste espiritual. A descrença e a apatia em relação à fé são crescentes, e o individualismo ameaça a coletividade. Essa crise de valores, segundo eles, faz parte do que a profecia de Fátima alertou. A humanidade caminhando para uma perda profunda de espiritualidade, onde a busca pelo material substitui o sagrado. No Brasil, vemos essa dinâmica se manifestando de várias formas. A falta de esperança, o aumento da violência, o desrespeito aos direitos humanos e à dignidade da vida são sintomas de uma sociedade que está se distanciando de princípios espirituais fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, algo interessante tem acontecido. Um movimento de retorno à fé. Em momentos de crise, muitas pessoas buscam respostas no espiritual, e a religiosidade popular no Brasil tem se mostrado uma força capaz de unir e confortar. Esse despertar da consciência coletiva, através de um novo senso de solidariedade e conexão com o divino, é visto por alguns como o início de um processo de renovação espiritual, uma luz no fim do túnel. A profecia de Fátima também fala de esperança, da possibilidade de redenção se a humanidade retornar ao caminho da oração e da fé. O Brasil, com sua história de forte devoção, pode ser um palco-chave para essa renovação. Além disso, a terceira profecia tem sido interpretada como um chamado ao povo para resistir ao avanço de ideologias que afastam os indivíduos de seus princípios espirituais. No Brasil, isso pode ser observado na resistência de grupos religiosos contra o que percebem como uma imposição de valores contrários à moral tradicional. Enquanto muitos veem os desafios atuais como parte do cumprimento das previsões de Fátima, há também uma visão de esperança. A profecia de Fátima não fala apenas de destruição e crise, mas também menciona que haverá uma era de paz, caso a humanidade se volte para a fé e a oração. Mas quem poderá liderar essa transformação? As gerações futuras têm um papel crucial.
A terceira profecia de Fátima traz uma mensagem forte sobre tempos de provação para a fé, mas também carrega a promessa de redenção e renovação espiritual. Um aspecto que não podemos ignorar é o papel das comunidades religiosas que, ao longo dos anos, têm se fortalecido como locais de refúgio e resistência, especialmente em momentos de crise. No Brasil, essas comunidades estão se tornando pilares fundamentais de fé e moral, e isso parece se conectar diretamente com o alerta da Virgem Maria. Muitos especialistas e religiosos acreditam que as comunidades religiosas locais, tanto as católicas quanto as evangélicas e outras, desempenham um papel crucial na manutenção da fé em tempos de tribulação. Em várias regiões do Brasil, as igrejas, movimentos religiosos e grupos de oração têm sido a âncora para muitas pessoas que se sentem perdidas em meio à crise política, econômica e moral que o país enfrenta. Esses grupos têm proporcionado um espaço de acolhimento, não apenas para a prática da fé, mas também para o apoio emocional e material em tempos de dificuldade. Quando analisamos a mensagem de Fátima, vemos que a conversão coletiva e a oração são elementos essenciais para superar a escuridão que a profecia menciona. As comunidades religiosas no Brasil, portanto, podem ser vistas como parte dessa missão global de resistir ao avanço do secularismo e da descrença. A organização de eventos de oração em massa, como o terço nas praças e as celebrações das festas marianas, é uma manifestação concreta da força dessas comunidades. Tais eventos, que reúnem milhões de brasileiros em momentos de espiritualidade profunda, refletem uma unidade de fé e uma esperança renovada em tempos difíceis. Isso também lembra as instruções da Virgem Maria em Fátima sobre a importância da oração coletiva e do sacrifício. Outro ponto importante é o aumento do envolvimento dessas comunidades em questões sociais e de justiça. Muitas igrejas e grupos religiosos no Brasil têm se posicionado contra a corrupção, a violência e a desigualdade social. Eles não apenas pregam a fé, mas também agem como uma força moral que pressiona por mudanças estruturais na sociedade. Isso é um reflexo direto do aspecto redentor da profecia, o chamado à ação para transformar o mundo à luz da fé. Um dos elementos cruciais da terceira profecia de Fátima é a confusão e o caos que ela prevê, não apenas no âmbito político e espiritual, mas também no campo da comunicação. Em uma era dominada pela informação instantânea e pelas redes sociais, a mensagem da Virgem Maria ganha uma nova perspectiva. Como a mídia, seja ela tradicional ou digital, pode amplificar ou distorcer a verdade, contribuindo para a crise espiritual. Nos tempos de Fátima, a comunicação era limitada e controlada, o que significava que as mensagens e revelações espirituais, como as dos pastorinhos, demoravam a ser amplamente conhecidas. Hoje, no entanto, estamos vivendo a era da hipercomunicação, onde a informação viaja em segundos e, com ela, surgem desafios como a manipulação de fatos e a desinformação. No Brasil, muitos acreditam que a cobertura midiática dos eventos atuais, sejam eles políticos, sociais ou religiosos, tem contribuído para uma maior polarização e perda de confiança nas instituições. A profecia de Fátima fala sobre tempos de grande confusão, onde as pessoas terão dificuldades em discernir o certo do errado. Podemos ver isso refletido no aumento das fake news e na manipulação da verdade, especialmente quando o assunto é religião ou questões de moralidade. A mídia, que deveria ser uma ferramenta para unir e informar, muitas vezes se torna um campo de batalha onde diferentes narrativas competem pela verdade. A terceira profecia também menciona que haverá um ataque à fé, não apenas físico, mas moral e espiritual. A desinformação pode ser uma das armas mais poderosas nesse ataque, pois ela semeia dúvidas e divisões entre os fiéis. No Brasil, alguns eventos recentes de manipulação midiática têm causado um impacto profundo na forma como a sociedade enxerga a religião e a moralidade. Movimentos religiosos têm sido alvo de campanhas de descredibilização, e muitas mensagens de fé acabam sendo distorcidas. Isso gera uma crise de confiança, não só nas lideranças políticas, mas também nas instituições religiosas, que são pilares da profecia de Fátima. Mas, ao mesmo tempo, o avanço da tecnologia e da mídia digital também oferece oportunidades. Assim como a desinformação se espalha, também há uma chance de usar essas plataformas para promover a verdade, a fé e a união.
Grupos religiosos no Brasil têm utilizado as redes sociais para mobilizar milhões de fiéis, organizando eventos de oração e promovendo mensagens de esperança e renovação espiritual. Isso se conecta diretamente com a mensagem da Virgem Maria, que pediu a conversão em massa e a oração coletiva. A mídia, apesar dos seus riscos, pode ser uma ferramenta crucial para que essa renovação espiritual ocorra de maneira global.